Olá, tudo bem? Como nós dissemos no vídeo anterior, nós vamos falar um pouco sobre a Reforma Protestante, que inclusive domingo agora nós vamos completar 504 anos de Reforma Protestante, e esse é um livro do Justo Gonzalez, A Era dos Reformadores. E quando nós falamos de Reforma Protestante, nós não podemos deixar de citar o texto central da Reforma Protestante, vamos assim colocar, que é Romanos, capítulo 1, versículo 17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Lutero, quando lê esse texto, ele começa a entender que a justiça de Deus não era uma justiça punitiva. Lutero tinha uma imagem de um Deus punidor, de um Deus carrasco, né? Na verdade, ele projetava em Deus a imagem e a vida do pai e dos professores que ele teve que o maltratar. Maltrataram bastante. O pai dele o maltratou quando criança e ele projetou em Deus a imagem do pai e dos professores que o agrediram, inclusive fisicamente. Mas Lutero era um grande estudioso, Lutero era um homem inteligente. Além de teólogo, Lutero também era formado em direito. E Lutero, havia nele um grito, havia nele um vazio, havia nele fantasmas que o atormentava, né? O Justo Gonzalez vai falar sobre isso. Lutero era um homem atormentado, né? Principalmente por esse tema salvação, perdição, inferno, essa coisa toda. Lutero era um homem que não tinha paz em seu espírito, apesar de ele se confessava constantemente, às vezes até abusava do confessionário. O Justo Gonzalez fala sobre isso. E quando Lutero vai dar aula e começa a estudar, em particular esse texto de Romanos capítulo 1, versículo 17, acontece um boom na sua alma, um boom libertador, uma bomba que o liberta, na verdade, e que destrói todos os seus medos, os seus mitos, né, os seus dogmas. E Lutero começa a entender que a justiça do qual o texto fala era uma justiça que justificava o pecador através da fé. Era uma justiça que em Cristo Jesus libertava o homem do peso do pecado. Era uma justiça que trazia paz, era uma justiça que soltava os grilhões e não que aprisionava, era uma justiça libertadora. Lutero, quando encontra-se com a palavra verdadeiramente, Lutero é liberto. A alma de Lutero parece que tira aquele peso de dentro dele. Ele passa a entender que o Deus quem ele queria servir e que ele amava era na verdade, inclusive Lutero chegou a dizer que não amava a Deus, porque ele não conseguia amar a Deus, porque a visão que ele tinha era de um Deus punidor, um Deus carrasco. Mas agora sim, ele estava pronto para amar a Deus. A palavra o liberta. Por isso, uma das solas, né? Sola Escritura. Somente a palavra de Deus nos liberta. Somente a palavra de Deus nos revela o Cristo. Somente a palavra de Deus nos revela a graça. Somente a palavra de Deus nos faz entender e viver na fé. Somente a palavra de Deus nos faz entender que somente a Deus devemos dar glória. Por isso, aproveite esse momento. Aproveite para refletir sobre a palavra de Deus na sua vida, sobre a graça de Deus na sua vida, sobre a sua fé, sobre a tua relação com a palavra, com Deus, com Cristo. E se volte para Ele. Deus te abençoe. Deus te encha de graça e de fé. Se por um acaso esse vídeo abençoou a sua vida e você de repente lembrou de alguém que pode abençoar, compartilhe esse vídeo. Manda para uma pessoa que você ama, que você quer ajudar, que você quer contribuir de alguma maneira. E se você puder, dá uma forcinha no meu canal, Falando a Verdade lá no YouTube. Se inscreve lá, dá um like, compartilha. Pode fazer críticas. Críticas fazem bem, a gente cresce. Então, conto com você. Um grande abraço, um beijo no teu coração.